Bom dia! Feliz sábado! Sejam muito bem-vindos ao nosso culto virtual. Tudo bom com vocês? Olha que privilégio, irmãos. Mesmo de onde nós estamos, nesse momento que estamos vivendo, com notícias tão trágicas, mas nosso Deus, Ele é maravilhoso mesmo assim. Porque por mais que você não possa estar aqui na igreja hoje, nesse sábado pela manhã, nosso Deus preparou um templo no templo. E independente de onde você está, nós estaremos adorando ao Senhor no templo dele. Vai ser na sua casa? Vai ser na sala aí? Vai ser aonde que você está? Não sei onde você está nos assistindo, mas seja muito bem-vindo à nossa escola sabatina. Nosso Deus é maravilhoso, criou o sábado, começou ontem no pôr do sol, vai terminar hoje no pôr do sol, mas não importa onde você está, aproveite essas 24 horas do momento de adoração com o nosso Senhor. Este sábado é um sábado muito especial, porque hoje nós estamos concluindo o primeiro trimestre do ano. Sim, hoje nós estamos concluindo o primeiro trimestre. Na lição dos adultos, nós estudamos sobre Isaías. E hoje nós iremos concluir a recapitulação da lição. Mas de forma especial eu quero fazer alguns agradecimentos, porque boa parte desse trimestre nós estivemos aqui na igreja. E eu quero agradecer você, nosso professor, que colaborou para que as classes estivessem envolvidas nas dinâmicas e nos projetos da escola sabatina. Óbvio que existem desafios, algumas coisas não conseguiram ser cumpridas, mas boa parte das visitas, dos almoços, dos desafios missionários, você tentou ao máximo cumprir. E louvado seja Deus, porque você se empenhou e se engajou. Também quero falar para você, aluno, que esteve seguindo aí o cartãozinho individual. Você não está aqui agora, mas logo que voltarmos para a igreja eu vou recolher o seu cartão. Então guarde o seu cartão. Por mais que nós estamos caminhando para um novo trimestre, guarde o seu cartão do primeiro trimestre de 2021, porque nós iremos fazer essa pontuação aí dos alunos de destaque. Nesse momento, eu quero fazer um convite para que uma pessoa vai nos trazer o informativo mundial das missões. Irmãos, não percam a oportunidade de ofertar. O informativo mundial faz parte da missão missionária aí da nossa igreja. E quando você for devolver o seu dízimo ou sua oferta, você pode direcionar para a missão. Então você coloca ali oferta missionária. E aí vai estar indo para a missão mundial. Nesse momento, a Esther vai nos relatar qual foi o acontecimento, o testemunho dos nossos irmãos ao redor do mundo. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. O informativo de hoje fala sobre uma menina que se chama Victoria. Ela é lá da Ucrânia. E um dia ela estava na sua classe, na sua sala de aula, e a sua professora Natália, ela estava em um momento de oração, numa roda de oração, onde a Victoria se disponibilizou para fazer a oração. Ela não sabia como orar. A professora foi lá e ensinou ela a orar, e ela começou a orar. Ela estudava na escola adventista, mas ela não era adventista. Ficavam 7 pessoas na classe, e dessas 7, 4 eram adventistas e 3 não eram adventistas. E ela fazia parte dessas 3 pessoas que não eram adventistas. E ela gostava muito quando chegava o momento de oração, e ela sempre pedia para orar. Um dia, a Victoria adoeceu, ela teve alguma coisa no ouvido, ela ficou doente do ouvido, e ela ficou muito mal. Victoria tinha um amigo que se chamava Ruslan, e ele também não era adventista. E ele ficava muito envergonhado quando chegava a hora de oração, quando chegava a hora da oração, e ele nunca queria orar. Quando a Victoria adoeceu, ela ficou muito tempo sem ir à escola. E um dia essa professora chegou e fez essa roda de oração novamente, igual ela fazia todos os dias. E nessa roda de oração, ela perguntou quem queria orar por Victoria. E Ruslan, ele foi lá e levantou a mão. E ele mesmo ficou surpreso com o que ele estava fazendo. Ele orou por Victoria, e depois de um mês que Victoria ficou no hospital, Victoria teve alta e ela voltou a ir às aulas na escola. E nesse tempo em que ela estava no hospital, eles sempre ficavam orando por ela. Como eu disse anteriormente, Victoria passou por uma cirurgia, ela voltou para a escola
e a cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. E aí ela quis saber mais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seu amigo Ruslan também, e toda vez que pediam para orar, os dois se prontificavam para estar ministrando a palavra, para estar orando. As ofertas desse trimestre ajudarão a construir uma nova escola, onde Natália é professora. E essa nova escola também será adventista e ajudará outras pessoas a falar da palavra de Deus. E vimos nessa história o poder da oração. Então, irmãos, nesse momento tão difícil que nós estamos passando, que nós possamos buscar mais a Deus, possamos estar orando mais. Que Jesus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos. Que vocês todos tenham um dia muito abençoado, apesar de todas as lutas e dificuldades que temos enfrentado nesses dias. E eu considero que agora chegou o momento, talvez o mais precioso, mais importante da nossa programação, o que é considerado o coração dessa programação, né? A Escola Sabatina, o coração da igreja. E o tema dessa semana, que encerra esse trimestre, é um tema que, a mim particularmente, me fez assim, pensar, considerar bastante a respeito da minha vida e da nossa vida como cristãos. Convido então os irmãos a que curvem a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, estamos encerrando mais um trimestre de um tema tão importante para nós, teu povo, e nós clamamos, Senhor Deus, que o Senhor mexa conosco, quebrante o nosso coração, nos faça entender a realidade daqueles dias, uma realidade tão tremenda, em certo sentido tão triste, mas tão cheia de esperança, e que nós hoje possamos entender, Senhor, que o mesmo propósito que o Senhor tinha com o seu povo no passado, o Senhor tem conosco hoje. Nos abençoe para que possamos cumprir o ideal que o Senhor tem para nós. Em nome do Senhor Jesus te pedimos, amém. Bom, vamos então, queridos, ao verso para memorizar. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Como vocês já notaram, o texto que nós estudaremos, ou que nós estudamos e vamos recapitular hoje da Bíblia, o texto bíblico é Isaías 65 e 66. Isaías 65, de 17 em diante, e todo o capítulo 66. E muitos de nós, quando lemos esse texto, ficamos muito impressionados e assim meio confusos até, né? Não sei se isso aconteceu com você nessa semana que você estudou essa lição, mas é um texto bíblico que fala de um céu novo, de uma terra nova, de coisas novas, mas no meio desse novo tem alguma coisa que não combina, que não se coaduna com a realidade de um novo celestial. Então eu queria pelo menos ler com vocês o que está em Isaías 65, 17 a 25. Convido então a que abram sua Bíblia em Isaías 65, 17 a 25. E lá diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro e nem de clamor. Mas aí, no verso 20, é dito o seguinte: Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado.
E aí então continua verso 21 em diante. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, não terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente. E não se fará mal e nenhum dano em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Queridos, essa é a promessa que Deus trouxe para o povo de Israel. Essa promessa, embora o autor da lição esteja abordando esse tema, fazendo referência ao novo céu e nova terra, a Canaã celestial, na realidade, meus irmãos, essa é uma promessa que Jesus queria ver cumprida no povo de Israel, no tempo do povo de Israel, ou pelo menos, no mais tardar, na primeira vinda do Senhor Jesus. Mas eu quero já dizer para vocês que é só nós acompanharmos aí o texto, né? Estamos lendo Isaías, se nós formos a Ezequiel, Jeremias, Miqueias e tantos outros profetas, nós vamos ver que, infelizmente, essa promessa, esse ideal de Deus para o seu povo, foi frustrado, se frustrou, porque o povo não correspondeu. Mas eu quero fazer então algumas perguntas que a lição nos trouxe, para nós tirarmos aí algumas lições, tendo em mente essa realidade da promessa a ser cumprida aqui e não na Canaã celestial, mas também a ser cumprida na Canaã celestial. Na parte de domingo, com o título Novos Céus e Nova Terra, na pergunta 2, nós temos a seguinte questão: por mais agradável que seja essa descrição, por que ela não é um quadro completo da restauração e esperança final? Aí pede para assinalarmos aqui a resposta correta. E existem duas respostas. Porque a esperança será mais grandiosa do que essa descrição, e porque, apesar da vida longa, a morte ainda existirá. Se nós tivermos em mente que essa promessa era para se cumprir aqui na terra, então a resposta certa seria a letra B, porque apesar da vida longa, a morte ainda existiria. Mas se pensarmos que essa promessa se cumprirá na Canaã celestial, a morte lá não existirá. Então seria a resposta A, porque a esperança será mais grandiosa do que essa descrição. Na parte de segunda-feira, o título é Imã Divino. E aí eu gostaria de trabalhar com vocês a pergunta 3, que diz assim, nos convida a ler Isaías 66, de 1 a 19, e a pergunta diz assim: considerando o momento histórico dos escritos de Isaías, qual é sua mensagem fundamental nessa passagem? Em Isaías 65, o profeta faz aí um breve relato do que seria a nova terra, mas como eu já disse, seria a nova terra aqui nesse planeta, ainda contaminado pelo pecado. E em Isaías 66, tendo isso em mente, o profeta, ele faz algumas advertências para aqueles que estavam vivendo relaxadamente, estavam vivendo orgulhosamente, estavam como que enganando a Deus, ou pelo menos imaginavam que enganavam a Deus. Então o profeta traz algumas advertências para esses, porque embora eles estivessem vivendo dessa maneira, eles também faziam parte do povo de Deus. Mas também o profeta traz algumas palavras de encorajamento para aqueles que, embora vivessem nesse tempo conturbado, eram fiéis a Deus. Então, considerando o momento histórico dos escritos de Isaías, qual é a mensagem fundamental dessa passagem? Eu diria, queridos, que embora às vezes as aparências nos
queiram mostrar que Jesus nos abandonou, ou que nós não temos um vislumbre de uma vida melhor, nós temos que confiar na palavra do Senhor e em sua promessa, de que, embora nós tenhamos momentos difíceis, iguais a esse que estamos vivendo, e é muito fácil, nesse momento, nesse tempo que estamos vivendo, agradecermos a Deus por tudo de bom que Ele tem nos feito, por tudo de agradável que temos recebido, as bênçãos, mas também é muito complicado, porque quantos de nossos amigos, talvez não tão próximos, mas quantos dos nossos irmãos, quantos pastores têm perdido a vida? E eu até gostaria de dizer que não perdido, eu gostaria muito de pensar e transmitir essa ideia para vocês, de que esses que dormiram já e dormiram no Senhor, eles ganharam a vida, eles já estão guardados no Senhor. Mas é uma situação complicada, e muitas vezes quando nós nos deparamos na pele com essa situação, a nossa tendência é questionar, é duvidar. Mas eu digo, queridos, tenhamos fé, porque quem prometeu vai cumprir. Eu fico pensando, quem são aqueles que farão parte do cumprimento dessa promessa? Eu tenho muita vontade de fazer parte desse povo, e que Deus me abençoe, que Deus te abençoe, para que nós sejamos aqueles que estarão entre os remidos do Senhor. Na pergunta 4, tem uma questão muito importante que eu gostaria de tratar com vocês. Quais os princípios espirituais são revelados em Isaías 66:3? Como essa mesma ideia pode ser expressa no contexto do cristianismo e da adoração contemporâneos? Queridos, esse para mim é um ponto importante, embora o título para o dia de hoje seja imã divino, mas a própria lição trouxe essa pergunta, então eu gostaria de considerar com vocês. Isaías 66, verso 3, diz assim: o que imola um boi é como o que comete homicídio, e o que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço de um cão. E continua fazendo umas comparações contraditórias. E eu gostaria de trazer para vocês a explicação que o comentário bíblico adventista nos traz. E lá diz assim, que esse texto, na verdade, quer dizer o seguinte, que o que imola um boi, ou seja, aquele que sacrifica um boi para fazer um sacrifício, esse mesmo que sacrifica o boi também era um assassino. Aquele que levava a oferta para o templo, para a adoração do Senhor, estava agindo na sua vida como ladrão. Então, essas contradições, e muitas vezes nós pensamos que Deus está alheio a isso, que Deus não percebe. Deus percebe. Deus percebe e no momento correto Ele vai agir. É muito triste essa consideração, mas é para que nós tenhamos em mente que Deus, Ele não está desatento ao que fazemos. Ele sabe o que estamos fazendo aqui no seu templo, nessas 4 paredes, mas Ele também sabe o que estamos fazendo no templo dEle, que somos nós. Então, vamos levar a nossa vida cristã muito mais a sério, e se temos que fazer reformas, queridos, façamos, porque o Senhor Jesus, Ele está vendo tudo e Ele há de ser um juiz justo. Pergunta 5. Então, de que maneira Deus servia como um imã para atrair as nações a si mesmo? No capítulo 66, no verso 18 e 19, nos é dito o seguinte: porei entre elas, entre as nações, um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações. E lá no final diz assim: eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então aqui é uma lição que serve tanto para o tempo do profeta Isaías, como serve para o nosso tempo. E eu perguntaria então, como Deus será um imã para aqueles que estão em trevas? Deus será um imã, aquele que atrai as pessoas para a salvação, através de mim, através de você. Assim como o povo de Israel deveria ser o imã de Deus, nós também temos esse privilégio, mas também essa
responsabilidade. E então, na parte de terça-feira, missionários e líderes de adoração. E aí eu quero só ler um comentário que está logo abaixo, diz assim: Deus enviaria sobreviventes da destruição aos confins da terra, aos povos que não o conheciam, e eles anunciariam entre as nações a sua glória. Não apenas os povos seriam atraídos à nação hebraica, mas algumas pessoas desses que seriam atraídos, eles também seriam ensinados sobre o verdadeiro Deus. E esses mesmos povos que seriam atraídos para Deus, eles também seriam, a partir desse momento, um imã de Deus. É tão interessante pensar que nesse novo céu e nessa nova terra que o profeta Isaías trouxe como visão, como profecia para o povo, já nesse tempo, sem ser na nova Canaã celestial, tanto aqueles que fossem judeus de nascimento, quanto aqueles que seriam resgatados dentre as nações, todos esses agora fariam parte do povo de Deus sem distinção. E aí a lição coloca assim: assim como os israelitas traziam ofertas de cereais ao Senhor em seu templo, os missionários também trariam uma oferta a ele. E que oferta seria esta? Aqui diz assim: mas a oferta deles seria todos os seus irmãos dentre todas as nações. E a pergunta 7, nesse mesmo dia, diz o seguinte: qual o significado da promessa de que Deus tomaria alguns para sacerdotes e levitas? No tempo do profeta Isaías, e nesse tempo o povo judeu era a nação escolhida de Deus, mas de acordo com a profecia do profeta Isaías, quando Deus restaurasse a sorte de Jacó, de Israel, esses que Jacó traria para o aprisco do Senhor, tanto dos judeus quanto desses resgatados, Deus escolheria entre eles líderes para conduzir o seu povo, sem distinção de nacionalidade, sem distinção de status, porque para Deus, queridos, não há nenhuma diferença. E então, na parte de quarta-feira, nos traz o título Comunidade de Fé. E aí, Isaías 66, 21, nos diz exatamente essa questão. 66, 21, também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Também desses que seriam resgatados, tanto judeus quanto não judeus. Porque, na verdade, Deus chamou o povo judeu para resgatar os demais que estão longe do Senhor. E no Senhor, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos levitas, não há distinção. Ok. Teríamos aqui outras informações importantes, outras questões para tratar, mas o nosso tempo é curto e eu quero terminar a lição trazendo uma consideração para nós, para que possamos pensar na nossa realidade hoje. É muito fácil, é muito cômodo a gente analisar, criticar, arrazoar sobre o que os israelitas viveram, fizeram ou deixaram de fazer, como eles foram rebeldes, mas como é a nossa situação hoje? Eu quero deixar isso com os irmãos. Antes eu quero ler um texto, diz assim, está aí na parte de quarta-feira, depois eu encerro então a lição desta semana. Diz assim, irmãos: tornar-se herdeiro das promessas e portanto, um exaltado sacerdócio real, não era um mandato para o elitismo presunçoso, mas uma ordem para se juntar aos judeus na proclamação das virtudes daquele que os tinha chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, é um privilégio ser chamado por Deus? É um privilégio ser um judeu? É um privilégio ser um judeu espiritual? Sim, é.
Mas esse privilégio, queridos, implica também numa grande e imensa responsabilidade. Bom, eu quero então terminar, irmãos, lendo um texto que está Desejado de Todas as Nações, página 577. Israel fora um povo favorecido. Deus fizera de seu templo a sua habitação. Aí se achava o registro de mais de 1000 anos do protetor cuidado e terno amor de Cristo, como de um pai tratando com o seu filho único. Naquele templo, emitiram os profetas as suas solenes advertências. Ali foram agitados os ardentes incensários, enquanto o incenso, de mistura com as orações dos adoradores, ascendera para Deus. Ali fluíra o sangue dos animais, tipo do sangue de Cristo. Ali manifestara Jeová a sua glória sobre o propiciatório. Ali oficiaram os sacerdotes, e a pompa do símbolo e da cerimônia havia continuado por séculos. Tudo isso, porém, devia ter um fim. Jesus ergueu a mão, aquela mão que tantas vezes beneficiara os enfermos e sofredores, e movendo-a na direção da condenada cidade, em entrecortadas frases de dor, exclamou: ah, se tu soubesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence. Lucas 19:42. Isso eu estou lendo, irmãos, no contexto da entrada triunfal de Jesus. O texto continua: aí se deteve o Salvador e deixou por dizer qual seria a condição de Jerusalém, houvesse ela aceito o auxílio que Deus lhe desejara dar, o dom do seu bem-amado Filho. Se Jerusalém houvesse sabido o que era seu privilégio saber, e dado ouvidos à luz que o céu lhe enviara, teria permanecido de pé, livre na força do poder dado por seu Deus. Não teria havido soldados armados às suas portas, nem bandeiras romanas tremulando em seus muros. O glorioso destino que felicitaria Jerusalém, houvesse ela aceito o Redentor, surgiu aos olhos do Filho de Deus. Viu que por meio dele seria ela curada de sua grave enfermidade, liberta da escravidão e estabelecida como a poderosa metrópole da terra. De suas muralhas partiria a pomba da paz em direção a todas as nações. Seria ela o diadema de glória do mundo. Mas a brilhante visão do que poderia haver sido Jerusalém se desvanece aos olhos do Salvador. Compreende o que ela é, e então, sob o jugo romano, sob o desagrado de Deus, condenada ao seu juízo retribuidor, reata o fio da sua lamentação. Continuando, Lucas 19:43 agora em diante. Mas agora, isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti, aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19:42-44. E eu termino com o texto de Mateus 23:37-39. Jesus diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não os quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Porque, queridos, eu estou terminando com esses dois textos, o texto do Desejado de Todas as Nações e esse texto de Mateus. Quando Isaías fez a profecia, Isaías profetizou num tempo em que Israel estava distante do Senhor. Tanto Isaías, Ezequiel, Jeremias, Miqueias e tantos outros profetas advertiram o povo de Deus para que eles voltassem para o Senhor e fizessem o que era correto.
Mas ainda que os profetas, ainda que Deus não visse um futuro promissor para o seu povo, o próprio Deus traz uma profecia de esperança, de nova vida, mas uma nova vida que para o povo de Israel dependia de uma correspondência àquilo que Deus desejava. Assim, queridos, é para nós. Nós somos a última geração a que o Evangelho será pregado. Ou nós receberemos esse Evangelho e transmitiremos ele aos outros, ou seremos a geração que negará esse Evangelho e nos perderemos. O novo céu e a nova terra que Deus está, aliás, que Deus já preparou, é para nós. Mas nós estaremos nesse novo céu e nova terra se nós correspondermos ao chamado de Jesus. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você e eu, querido irmão, somos convidados a aceitar esse chamado, e também somos chamados a convidar outros que ainda não estão fazendo parte do aprisco do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe, que o Senhor nos dê forças para que não desanimemos, não desistamos deste caminho, porque eu já preguei aqui alguma vez, algum tempo atrás, que na sacudidura o trigo fica, o joio sai. Permaneçamos aos pés do Senhor e que Ele nos conceda a vitória em nome do Senhor Jesus. É o que eu desejo para mim e para você. Amém. Que bênção, não é mesmo? Que privilégio a gente pôde recapitular essa lição maravilhosa, encerrar um ciclo, mas não acabou. Nós encerramos uma etapa, iniciamos uma nova. E eu quero apresentar para você aqui, aluno, né, da classe dos adultos, que você não pode ficar sem, a sua lição da escola sabatina. Você já tem assinatura? Você já adquiriu a sua lição para iniciar o estudo hoje à tarde? Não acredito. Então, fale conosco, faça assinatura, nos procure. Eu ainda tenho 3 exemplares da lição dos adultos. E este novo trimestre, a partir de hoje à tarde, nós estaremos iniciando a lição que fala a promessa, a aliança eterna de Deus. Nesse trimestre, tanto os adultos como os jovens estarão estudando a mesma temática. Então, que você se organize para estar com seus estudos em dia e não perder nenhuma das riquezas espirituais que Deus quer nos alimentar. Eu quero também parabenizar alguns amigos que fizeram aniversário nesse mês de março. Lembrando, como eu já falei com vocês, eu me baseei nas datas dos aniversariantes, naqueles que se matricularam nas classes. E aqui eu tenho 3 aniversariantes especiais. Nós temos a tia Mara, que fez aniversário, nós temos o Kaique e nós temos o João. Olha, que Deus abençoe vocês. Aqui está um presente, você pode vir aqui na igreja durante nossa manhã, enquanto tiver pessoas aqui, você pode vir buscar o seu bolinho, viu? Nós estamos muito felizes por mais um ano de vida. E você que está nos assistindo, mas eu não mencionei o seu nome, você fez aniversário, vem cá buscar seu bolinho também, tá bom? Vai estar aqui guardadinho para você e você pode vir pegar. E como é de costume, no nosso encerramento da escola sabatina, nós mencionamos a família pela qual nós oramos durante essa semana. Qual foi a família que nós oramos durante essa semana? Isso mesmo, nós oramos pela família da Cleide e do Gilberto, e nós cremos que o poder de Deus operou maravilhas na família deles. Contando com todos os filhos, o Jonathan, a Alane, a Aline e as filhas do Gilberto também. Que Deus possa ter abençoado vocês ricamente nesse momento tão difícil que nós estamos passando, mas o Senhor tem bênçãos reservadas para o seu povo. E nessa semana nós estaremos orando por uma família muito especial. Ela é uma família individual aqui na igreja, né? Mas nós, como família cristã, abraçamos ela aqui. E nós estaremos orando nessa semana pela Keila, a nossa Keila desbravadora. Keila, a Arca da Aliança vai para a sua casa e nós queremos que nessa semana você faça o seu concerto com o Senhor. Que você possa compartilhar a palavra de Deus com a sua família e também se alimentar do pão espiritual e físico que estaremos levando para você. Que Deus te abençoe. E, irmãos,
Não esqueçam de orar pela Keila, porque as bênçãos do Senhor precisam recair sobre ela. Ela tem desafios a enfrentar, como adolescente aqui na igreja, às vezes não tem o apoio familiar, então nós precisamos orar por ela. Então, nesse momento, eu te convido, se você quiser se ajoelhar onde você está, se você quiser ficar em pé ou permanecer sentado, mas feche os seus olhos comigo e vamos falar com o Senhor? Vamos orar. Querido Jesus, bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos o Senhor como nosso Deus. O Senhor nos mantém, o Senhor nos restaura, o Senhor nos perdoa. E de forma especial, Senhor, durante essa semana nós estivemos orando pela família da tia Cleide com o Gilberto. Que o Senhor abençoe todas as áreas da vida deles. Que o Senhor atenda às necessidades e conduza os passos deles nessa trajetória aqui rumo a Canaã Celestial. Querido Jesus, a partir de hoje nós estaremos orando pela Keila. Ela que é uma jovem tão especial, tem os seus talentos aí dedicados na tua obra, ela canta, às vezes ela é tímida, mas Senhor, nós sabemos que ela tem muito para oferecer no teu serviço. E também tem desafios pessoais. Nós colocamos ela em tuas mãos, pedindo que o Senhor a acompanhe, a proteja e reserve bênçãos nessa semana para ela. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Te agradecemos pelo término de mais um trimestre e por essa escola sabatina abençoada. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Um feliz sábado a todos vocês que estão nos acompanhando. Que lição maravilhosa, não é mesmo? Que nós possamos cada vez mais estar juntos no estudo da lição e que possamos nos encontrar também para poder estudarmos virtualmente, é claro, né? Mas graças a Deus estamos arranjando meios para estarmos cada vez mais próximos. Bom, a primeira coisa que eu queria agradecer é você que está aqui com a gente participando. Muito obrigada, a gente vai começar agora uma semana incrível, uma semana cheia de louvores, cheia de pregações maravilhosas. Vamos ter como oradores o Leandro e a Cleide. Eles prepararam mensagens maravilhosas que vão tocar o seu coração, eu tenho certeza. E somos também com louvores repletos de bênção, louvores que levam os nossos pensamentos ao nosso Deus, amém? Eu queria dar alguns anúncios rápidos para vocês. A primeira coisa é sobre os nossos dízimos e ofertas. O Jonathan vai deixar aqui na tela o QR Code do 7Me e ele também vai estar deixando um vídeo aqui embaixo para você mostrando mais ou menos como você faz o cadastro, como você entra enquanto eu estou falando. Tá bom? Mas se mesmo assim, no 7Me, você não estiver conseguindo fazer o seu cadastro, tiver algum problema, primeiro tenta entrar em contato com a secretária da sua igreja, ela vai estar te ajudando com isso. E se mesmo assim tudo der errado, não se preocupe. A gente vai estar aqui na igreja nesse sábado e no próximo sábado também. Então você pode vir aqui, manda uma mensagem para a gente antes, avisando que está vindo. E pode vir aqui deixar o seu dízimo e a sua oferta. Ou também você pode estar mandando mensagem para o Leandro e para a tia Mara, que eles vão estar ajudando você com isso, tá ok? Não se preocupem. Bom, o próximo anúncio que eu quero dar é que a nossa Semana de Oração, ela vai contar com um sorteio que vai ter prêmios muito bons para você. A gente vai ter prêmios para elevar o nosso espírito ao Senhor e um prêmio surpresa. Bom, e como você pode fazer para estar conseguindo ganhar esse sorteio? É muito simples, você vai tirar uma selfie com seu celular e postar para a gente estar vendo como vocês estão juntos, vendo os nossos vídeos. E você também pode compartilhar o link da nossa Semana de Oração com seus amigos. Então vocês vão ter até sexta-feira para estar participando conosco. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, de postar a sua selfie, que nós iremos estar de olho em vocês, tá bom? E outra coisa, se vocês quiserem saber qual é as nossas redes sociais para estarem marcando a gente, também vai estar aparecendo aqui na tela para vocês quais são as redes sociais, tá bom? Então, não fiquem de fora dessa. Bom, a próxima coisa que eu quero falar para vocês é que ao longo dessa semana nós estaremos tendo pedidos e agradecimentos. Então, vão deixando seus pedidos e seus agradecimentos aqui para a gente no nosso chat, que a gente vai estar acompanhando e nós vamos interceder um pelos outros. Eu sei que vai ser uma semana repleta de bênçãos e nós te convidamos a estar participando conosco dessa semana incrível. Amém? Vamos orar nesse momento? Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa programação. Obrigada, Pai, porque mesmo distantes, nós conseguimos estar aqui, vendo e aprendendo mais de Ti, Pai. Que o Senhor, neste momento, possa estar abençoando o resto da nossa programação. Que seja uma programação repleta de bênçãos. Que através de nós, o Senhor consiga tocar vidas, que através de nós
o Senhor consiga alcançar mais almas. E que nós também consigamos, Pai, falar mais do Teu amor essa semana. Nós temos alguns desafios, claro, mas sabemos que o Senhor está conosco. Te peço também, Pai, pelos pedidos e orações que vamos ter agora. Te peço que o Senhor esteja tomando conta de cada um de nós. Te peço que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos proteja, Pai. Sabemos que o Senhor sempre estará conosco. Por isso já te agradecemos também. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido a nossa equipe de louvor para estar conosco aqui. Eles vão estar cantando um pouquinho para elevar o nosso pensamento aos céus. Amém? Bom dia a todos. Que sejam todos super bem-vindos à nossa live. Um feliz sábado. Neste momento, eu convido a todos a fechar os olhos para fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, a Ti somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais uma semana. Obrigado por mais um sábado. Que o Senhor se faça presente nesses louvores. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, eu convido a você de casa a louvar conosco. Eu sempre falo que o louvor, ele é uma preparação para a mensagem de Deus. E qual um louvor melhor do que falar sobre a palavra do nosso Criador? E o louvor queremos cantar agora, Tua Palavra, que você possa guardar a palavra de Cristo Jesus no seu coração. Escondi Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra Ti. Escondi as Tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o meu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que Tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre Teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Tua palavra é luz, Tua palavra é paz, Tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o Teu querer. Vem ajudar-me, ó Deus. Amém, Senhor. É muito bom saber que existe um Deus maravilhoso, um Deus que nos ajuda, um Deus que está pronto para qualquer situação em nossas vidas. E em meio à nossa caminhada cristã é muito difícil ser fiel. Falo isso por experiência própria, mas sabemos que nós somos filhos do Rei. Convido a todos a cantar este louvor conosco, inteiramente fiel. Que possamos ser inteiramente fiel a Deus. Pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus conhece
esquecer, pois tenho seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Só as mulheres. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Os homens. Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito pra viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Pra sempre serei inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Inteiramente fiel. Eu quero ser. Agora eu convido a todos a louvar o nosso hino tema, Restaurado. Determinado, carrega sua cruz sobre seus ombros, o preço do amor.
vive, se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Olá, querido. Bom dia, um ótimo sábado para você. Que bom que nós podemos estar aqui nesse contato, podemos nos reunir, apesar da nossa distância, mas podemos estar em comunhão com Deus depois de uma semana aí de lutas, de dificuldades, mas de muitas vitórias. E Deus nos concedeu essa bênção de podermos estar aqui para louvar o nome dEle, para ouvir as mensagens que Ele tem para cada um de nós nessa manhã. Espero que o seu dia seja muito abençoado, que o seu sábado seja muito feliz na presença de Jesus. Ok, nós estamos iniciando hoje uma série de temas que fazem referência à vida de Jesus aqui na Terra. Estamos aí iniciando uma semana que o mundo cristão conhece como a Semana Santa, a Semana do Calvário. E é uma excelente oportunidade para que todos nós tentemos nos conectar com Deus de uma forma mais profunda, mais significativa e permitamos que Ele faça uma mudança, uma transformação na nossa vida. Então essa é a nossa proposta durante essa semana e você deve estar com a gente todos os dias, teremos mensagens todos os dias, você deve convidar a sua família, seus amigos, todos os interessados, aqueles que você tem interesse em chamar de volta para a casa de Deus, convide-os para que eles possam assistir com a gente, tá bom? Ok? Estamos combinados. Então, nós vamos agora
a palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, encontre aí na sua Bíblia, da forma como você tiver aí, alcance a palavra de Deus e vamos lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Ok? Todos acharam? Muito bem. Essa parte que nós vamos ler do capítulo 19, ela narra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E é muito importante que nós aprendamos algumas lições maravilhosas aqui. Então, para que isso aconteça, para que seja de forma efetiva, para que de fato o Espírito Santo fale a nós precisamos nos colocar nas mãos de Deus. Então, nesse momento, vamos falar com Deus em oração e rogar ao Espírito Santo para que venha falar a nossa vida, falar ao nosso coração. Feche seus olhos por um instante, se você puder, e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui num momento bem diferente, nós estamos aqui num momento em que necessitamos cada vez mais do teu apoio, do teu auxílio, da tua condução na nossa vida. E nesse momento especial, quando vamos abrir a tua palavra, nós precisamos que este mesmo poder que inspirou homens santos a escreverem esse texto, que o Senhor, neste momento, nos inspire. Que a nossa mente seja aberta, que o nosso coração esteja em teu altar, para que possamos permitir a ação do teu Espírito em nossa vida e que ela possa transformar o nosso viver. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Aqui nós lemos no capítulo 19 de Lucas, começando no verso 28, o seguinte texto. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam, segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam os discípulos, porque o Senhor precisa dele. Grava bem essa frase aí, porque o Senhor precisa dele. Então, verso 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo eles, estendiam no caminho as suas vestes. E enquanto se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. E diziam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhes disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele, Jesus, lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Que bênção! Então, vamos aqui aos poucos tomar aqui o contexto dessa narrativa. Jesus estava aqui no último domingo, antes da sexta-feira, quando ele iria morrer, quando ele iria entregar a sua vida. E Jesus, então, vindo acompanhado de discípulos, de uma multidão de pessoas que o cercavam constantemente, Jesus, então, antes de entrar na cidade, a cidade de Jerusalém, Jesus toma uma providência. E ele chama 2 dos seus discípulos e confia a esses homens uma missão especial. E deixa eu te falar uma coisa importante. Pode ser, é provável, que Jesus esteja chamando você para uma missão especial. Você já pensou nisso? Jesus, ele quer entrar triunfalmente na vida de alguém. E pode ser que ele precise de você nessa missão. E Jesus disse a esses homens, olha, vão lá e vocês vão achar um jumentinho
E a missão de vocês é trazerem esse jumentinho, porque eu preciso desse jumentinho. Sabem, queridos, naquela época, e ao longo da história do mundo, os grandes conquistadores, líderes, eles ostentaram as suas vitórias. E a história registra que no ano de 45 anos antes de Cristo, Júlio César entrou após uma batalha, após uma vitória, ele entrou na cidade de Roma e ele entrou de uma maneira ostensiva. Ele foi carregado por uma carruagem e 40 elefantes iam à sua frente, puxando a carruagem, e muitos prisioneiros estavam ali ajudando a levar a sua carruagem. Isso era uma demonstração de poder. Um outro homem, Judas Macabeus, que dirigiu, liderou uma revolução contra Roma no ano 163 a.C., ao entrar em Jerusalém, depois de conseguir vitória e muitos acreditarem que ele era o Messias, ele entrou num belo cavalo, muito bem ornamentado, um alazão bonito, puro sangue, de pelo brilhoso. Mas agora, Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, manda seus discípulos numa missão para trazer até ele um jumentinho, para que ele fizesse a sua entrada triunfal como rei, como Senhor. Que contraste! Que diferença! Muitos anos antes, cerca de 500 anos antes, o profeta Zacarias já havia falado acerca dessa entrada de Jesus. E Zacarias havia dito: aí vem o teu rei, montado num jumento, um jumentinho, uma cria, um asno. Deixa eu te falar uma coisa. É possível que em alguns momentos na sua vida, ao olhar para você mesmo, ao invés de ver ali um puro sangue, um alazão vistoso, belo, é possível que você veja apenas um jumentinho, um asno, um animalzinho feio, desajeitado. Então, deixa eu te falar uma mensagem de Deus para você hoje. Sabe o que fez a diferença na vida daquele jumentinho? As palavras dos discípulos. Jesus, o mestre, precisa dele. Querido, Jesus precisa de você. E não importa como você se sinta ou o conceito que você tem a respeito de você mesmo. Jesus precisa de você. E aqui nós temos a primeira grande lição. Dizem os evangelistas que neste mundo existem apenas dois grupos de pessoas. Pessoas que são missionárias e pessoas que são campo missionário. Não importa em qual grupo desses dois você esteja. Se você é um missionário, Jesus tem uma mensagem para você. Vai lá. Traz para mim os jumentinhos que você encontrar por aí. Agora, se por outro lado você é um campo missionário, Jesus também tem uma mensagem. Ele diz: eu preciso de você. Você é útil para mim. Muito bem. A história continua dizendo que Jesus então montou no jumentinho e iniciou a sua jornada rumo a Jerusalém. Que desfile diferente era esse? Porque ali nesse desfile haviam mudos que agora cantavam, gritavam, louvavam, engrandeciam a Deus. Ali nesse desfile também existiam coxos que agora pulavam, saltavam de alegria.
Ali também existiam cegos que agora podiam olhar claramente e guiar a multidão, porque um dia Jesus havia aberto os olhos deles. Ali também na multidão existiam viúvas e órfãos que agora podiam estar reunidos novamente com suas famílias. E sabem quem puxava as rédeas daquele jumentinho? Lázaro, aquele que Jesus havia ressuscitado da morte. Sabem, queridos, ali estava uma amostra das pessoas que Jesus veio buscar neste mundo. Ali estavam pessoas que eram como você e como eu. Cegos, coxos, mudos, leprosos, impuros, mortos no pecado. E o texto diz que essa multidão passou jubilosa a louvar a Deus, a engrandecer a Deus, e eles diziam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Que multidão diferente, que desfile diferente. E sabem, mesmo nesse momento de grande exultação, de muita alegria, apareceram aqueles que queriam acabar com a festa. Você já viu pessoas assim? Pessoas que estão prontos para jogar um balde de água fria na sua alegria. Pessoas que têm sempre uma crítica a fazer. Pessoas que estão sempre prontas a colocar uma pitada de desânimo na sua vida. Essas pessoas sempre existiram. E o relato diz que esses homens se aproximaram de Jesus e disseram assim: olha, Senhor, por favor, faça esse povo se calar. Era como se eles dissessem assim: olha, esse povo está fazendo algo errado, é inadmissível, isso não é verdade. Eles queriam intimidar, queriam pressionar. Mas sabem o que Jesus disse para eles? Olha, de forma alguma, eles precisam falar. Eles precisam extravasar, porque se eles não falarem, as próprias pedras vão falar. Sabem, queridos, talvez eu esteja aqui falando para pessoas que estão cheias de alegria, cheias de felicidade, cheias de gratidão a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Apesar das dificuldades que temos vivido, apesar das lutas que enfrentamos, Deus tem feito maravilhas na nossa vida, irmãos. Deus tem cuidado de nós e mesmo nos momentos de tristeza, Ele tem mantido a nossa alegria, os nossos olhos fixos nele. É possível que eu esteja falando aqui para pessoas que já foram coxos, mudos, já foram cegos espirituais, já foram leprosos espirituais, mas um dia encontraram-se com Jesus e esse encontro transformou a sua vida. Jesus curou você, Jesus te fez andar, Jesus te fez falar, te fez enxergar. Jesus purificou a sua vida e agora você quer louvar, você quer extravasar, você quer dizer para todo mundo, mas sempre aparece alguém que quer puxar o seu tapete. Se isso acontece, não permita. Insista em louvar. Insista em contar as bênçãos que Deus tem feito na sua vida. Não se cale, não se deixe intimidar. Não ceda à pressão. Jesus, Ele te anima.
Jesus, ele entende o seu louvor, ele entusiasma você, ele te motiva a continuar louvando, a continuar cantando, falando, ensinando, testemunhando acerca daquilo que ele tem feito na sua vida. Bom, a história continua dizendo que quando se aproximaram de Jerusalém, algo inusitado aconteceu. E agora nós vamos continuar a leitura do capítulo 19 de Lucas, agora a partir do verso 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão. E aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Queridos, de repente a cena muda. Aplausos, alegria, euforia, gritos, saltos, comemorações. Agora lágrimas, choro, lamento, tristeza. Aplausos da multidão, lágrimas do rei. Alegria do povo, tristeza do Senhor. Queridos, o que foi que Jesus viu? O que é que Jesus estava sentindo nesse momento? Por que ele chorou? E aqui o termo utilizado no grego, a palavra no grego utilizada para descrever o choro de Jesus é uma palavra que descreve um choro alto, um lamento, algo incontido. Sabe aquele momento quando você chora, você tenta segurar, mas não consegue? É diferente do choro de Jesus quando chegou na sepultura para ressuscitar Lázaro. Lá a palavra em grego, a palavra que descreve esse choro, ela fala de um choro silencioso, um choro contido. Sabem, queridos, o que foi que Jesus viu aqui? Por que é que Jesus chora dessa forma tão lamentosa, dessa maneira assim, tão audível, a ponto de fazer a multidão parar? Jesus aqui, ele estava olhando para aquela multidão e ele estava vendo pessoas que no domingo estavam batendo palmas, aplaudindo, gritando, clamando pelo Messias. Mas que daí a poucos dias, na sexta-feira, estariam criticando, desdenhando, vaiando. Jesus estava vendo uma crença superficial. Jesus estava vendo pessoas que queriam um libertador para facilitar a sua vida, para livrá-los do cargo de Roma, para livrá-los dos impostos de Roma. Jesus estava assistindo ali um nível superficial de comprometimento. Pessoas que aceitavam e queriam os milagres, mas não estavam dispostos a tirar a sua vontade e obedecer. Jesus chorou ali, queridos, porque ele estava vendo pessoas que tinham uma cegueira espiritual. E por isso Jesus disse assim: se você, Jerusalém,
Se vocês que estão aqui em minha volta, se vocês conhecessem, se vocês entendessem o que é que traz a paz para vocês. Se vocês entendessem o que é que vocês de fato precisam. Queridos, aquelas pessoas não reconheciam Jesus como Messias. Ele era um milagreiro, ele era um mestre, ele era um ensinador, até um amigo, talvez. Mas não o Salvador, não o Messias, não aquele homem que veio a este mundo demonstrar o caráter de Deus e salvar a humanidade, transformar o coração à semelhança de Deus. Jesus era a solução que eles queriam, mas eles não aceitavam. A paz deles não viria com a libertação dos romanos. A paz que eles queriam, de fato, se chamava Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está aí ouvindo, você nunca conhecerá, você nunca experimentará a paz se você não permitir que Jesus entre triunfantemente no seu coração, na sua vida. Jesus quer entrar hoje triunfalmente, abrir os portais da sua vida e habitar dentro de você, dentro da sua família. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa permitir. A paz que você deseja, só Jesus pode dar. E Jesus chorou também, porque ele viu o que aconteceria num futuro bem próximo. E sabem, queridos, o futuro bem próximo está aí diante de nós. Nós estamos caminhando para os últimos instantes da história deste mundo. Jesus em breve vai voltar. E qualquer pessoa que esteja atenta aos acontecimentos à nossa volta, há de convir que coisas muito estranhas, muito diferentes estão acontecendo no nosso mundo. Não tem como ir muito além a história deste nosso planeta. As nossas escolhas, elas têm resultados. Aquele povo, aquela nação, Israel, Jerusalém, escolheu rejeitar Jesus. E isso os levou a um terrível juízo. Poucos anos depois, Jerusalém foi arrasada, destruída. Sabem, queridos, é verdade absoluta que nós somos senhores das nossas escolhas. Somos plenamente livres para decidir, para escolher. Porém, somos escravos das consequências. Não podemos escolher as consequências. Elas virão, querendo nós ou não. Jerusalém sofreu a consequência de rejeitar Jesus, o Messias. Cabe a você hoje a escolha. Você vai permitir que Jesus entre triunfantemente na sua vida? Você vai criar raízes profundas no seu relacionamento com Jesus? Ou pelas suas escolhas você vai rejeitá-lo e ficar à mercê das consequências? O convite de Jesus hoje é para que você o aceite, para que você abra os portais da sua vida
e permita que Ele entre. Leve a paz para você, leve a vida para você, leve a salvação para você. Enquanto você ouve a música, deixe que o seu espírito se conecte a Deus. Fale com Deus em oração. Coloque a sua vida nas mãos de Deus e permita que Ele tome posse da sua vida. Que Ele seja o Senhor do seu viver. Que Deus te abençoe. Prometeste, ó Pai, tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, e habita em mim. Habita em mim pelo teu poder, preciso tantas decisões fazer. Dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, e habita em mim. Pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer. Necessito guiar, dizendo aonde habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. Dize como devo caminhar, vem pois guiar, e habita em mim. Meu viver multiplar, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, e habita em mim. Habita em mim. Queridos, vamos agora então curvar as nossas frontes, fechar os olhos. Se você não puder, não tem nenhum problema. Pense em Deus e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor deixou o céu e veio a este mundo com o propósito de nos salvar. E naquele dia o Senhor entrou em Jerusalém, mas Jerusalém o rejeitou. E, Senhor, o final deles foi triste. Nós queremos, pela Tua misericórdia, hoje, tomar uma decisão diferente. Nós queremos convidá-lo para entrar na nossa vida, para tomar posse do nosso viver, para ser o grande vitorioso na nossa vida. E assim, receber a paz que o Senhor quer nos dar. Colocar a nossa vontade de acordo com a Tua vontade. E finalmente receber a salvação em Cristo Jesus. Envia o Teu Espírito para trabalhar em nossa mente, em nosso coração, nos dando força para que isso aconteça todos os dias na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Querido, fique com Deus, que Deus o acompanhe neste dia e amanhã nós temos um encontro marcado novamente.